Olá, bom dia a todos. Nós estamos muito felizes de começar esse festival de filmes para a nossa Cybersangha, trazendo o bom à luz. Esse é o festival de filmes organizado pela Cybersangha. Eu também fico muito feliz de ter aqui Khenpo Tempa Yondro Rinpoche, de Kathmandu, Khenpo Gela Rinpoche, de Shenzhen, França, e também o aluno já de longa data que está moderando todos os filmes, Santiago. Então, de 2 de dezembro a 3 de janeiro, todo sábado e todo domingo, às 11 da noite, 11 da manhã em Nova York, 13 horários de Brasília. Nós vamos trazer acadêmicos da tradição Bon, Geshes, Lamas, que irão compartilhar sua sabedoria, ensinamento, experiências de pessoas que estão no filme. E estou muito empolgado com isso. Tem cerca de 500 pessoas assistindo, então eu fico muito feliz. Então, não quero demorar muito nessa fala aqui. Eu queria convidar o Santiago, que vai moderar essa conversa hoje. Seja bem-vindo, Santiago. Obrigado, Rinpoche. Obrigado, Khenpo Tempa Rinpoche. Khenpo Galak Rinpoche. Eu estava falando com todo mundo agora, as pessoas que vão participar desse painel hoje, antes da gente ir ao vivo. E nós estávamos falando sobre como isso é uma metáfora de como o bom se expandiu no Ocidente. Khenpo Tempa Rinpoche de Kathmandu, Khenpo Gelek Rinpoche da França, tem Yogyen Rinpoche falando de São Francisco. Eu estou na Colômbia, na América do Sul, e como o bom tocou tantas partes do mundo, tantos lados, cantos do mundo, e continua se expandindo e transformando as nossas vidas, ao menos a minha vida como um praticante. E eu fico muito feliz de estar aqui. Esse filme que nós acabamos de ver, ele é um trailer de um filme maravilhoso chamado Panchen Lama, e ele é um elogio à vida do Lama, do Rinpoche. E ele plantou as sementes da expansão do bom para fora do Tibete, para além do Tibete, começando na Índia, no exílio, e com uma energia, um comprometimento incrível, uma visão de futuro incrível. Ele expandiu o bom para todos os cantos do mundo. Isso é uma manifestação disso, né? Ter o Rinpoche em São Francisco, ter o Khenpo Tempa Rinpoche em Kathmandu e ter o Khenpo Gelek na França. Então, o que eu queria fazer é começar a conversa com essa nota e começar a perguntar, talvez, como tem um Khenpo Tempa Rinpoche, perguntá-lo sobre essa expansão maravilhosa. Como que o bom veio de ser uma tradição antiga que estava muito ameaçada, com muito poucas pessoas praticando no Tibete, a ponto de se tornar uma força incrível no Ocidente. Então, talvez você possa falar um pouco dessa história para a gente, Khenpo Tempa Rinpoche. Isso seria um ótimo começo, para que todo mundo possa saber sobre o que está por trás de toda essa expansão, toda essa energia, todo o comprometimento e todos os frutos que surgiram dessa expansão. Obrigado, Santiago. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar Taxa Delek para todos que estão assistindo. Gostaria de dar parabéns a Tenzin Wangyal Rinpoche e a Cybersangha
por organizar esse festival de filmes do Bonn. É maravilhoso ter essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz de participar desse painel, dessa conversa. Eu vou tentar dizer o mais claramente possível o que eu quero dizer. Respondendo a sua pergunta, normalmente, no Tibete, nós temos um provérbio que diz... Ele disse em tibetano o provérbio. E ele diz que significa... Circunstâncias difíceis são, na verdade, elas são um apoio. Elas trazem algo positivo em seguida. Então, isso é exatamente o que aconteceu com a tradição Bon. Toda a história não começou de uma situação agradável. Pelo contrário, teve início com uma situação muito, muito difícil. Então, quando nós falamos do exílio dos Bonpos e a vida do Rinpoche e do Mary Trinzin, começa por volta de 1960, quando a situação se tornou muito difícil no Tibete. Então, muitos tibetanos tiveram que fugir, tiveram que abandonar o seu país. E, da mesma maneira, Mary Trinzin, Yangtze Rinpoche, junto com muitos amigos, monges, tiveram que abandonar, tiveram que sair de lá. Na Índia, no caminho para a Índia, indo para essa parte do mundo, também não foi uma experiência agradável. Teve muitas dificuldades, muitos medos, muitas coisas que nós não temos nem tempo para falar nesse tempo mais breve. Então eu começaria a partir de 1960, quando Rinpoche saiu do Tibete, direto para o Nepal. Quando eles chegaram no Nepal, o que eles tiveram que fazer? O lar deles ficou para trás, a casa, a cidade, o país natal deles ficou para trás, eles não tinham nada, exceto alguns volumes dos textos que eles mantiveram no coração. Então, esses textos ficaram muito integrados nas suas vidas, tanto no caso do Rinpoche e no caso de Sua Santidade Mary Trinzin. Então, o que eles tiveram que fazer é pensar, como reviver a tradição? Como tornar esse conhecimento e essa tradição que eles haviam herdados de seus professores, professoras, de mestres da linhagem, para continuar em um lugar que era desconhecido, um lugar com um idioma totalmente diferente, uma nota do tradutor aqui, eu não estou recebendo bem o sinal dele por enquanto. Eles viram como um sinal dos protetores. Então o Rinpoche tinha muitas diferentes histórias, diferentes conexões com indicações que ele recebeu ao longo desses momentos difíceis. Então, seguindo esses sinais, seguindo essas indicações, ele conseguiu prosseguir com suas atividades. Então, isso é exatamente o que acontece então, ele conheceu o famoso tibetólogo David Snowbrook, algo assim, eu não conheço esse nome.
e que também encontrou Mary Tenzin, sua santidade. Também Santa Carme, algo assim. Então isso não foi planejado, mas ele convidou todos esses lamas para Londres para ajudá-los nos seus estudos sobre o Bon, sobre as tradições tibetanas e particularmente a tradição Bon. Então é assim que Yongtsen Rinpoche e Mary Tenzin Rinpoche de fato começaram a se reunir e viver juntos, ainda que eles já se conhecessem bastante quando eles estavam no Tibete. Mas esse foi o primeiro momento em que eles tiveram uma conexão próxima. Então isso foi algo que eles não previram. Foi uma situação bem improvável que produziu o crescimento. O Rinpoche diz que nós estamos tendo alguma dificuldade com o sinal. Santiago diz que a internet não está muito boa. Eles estão vendo se é possível ele se reconectar. Enquanto isso, Khen Rinpoche está lá e talvez ele possa falar algumas palavras. E ele estava contando a história a partir de 1961, quando Yongtsen Rinpoche e sua santidade foram para a Inglaterra. Não era esperado, eles se conheciam, mas eles nunca haviam de fato se encontrado com proximidade, e eles passaram a viver juntos lá. E foi assim que esses dois mestres maravilhosos, foi como a jornada deles começou juntos até hoje. Então vamos conferir se o som do Khen Rinpoche está, se o som está bom. Okay, so Santiago, why don't you begin with maybe? Santiago, why don't you begin with maybe? I'm sorry, Okay. I'm sorry, not so good. Okay, please continue. Yeah. Okay. Okay, please continue. Yeah. Bom, então ele diz que a internet não estava boa e agora ele vai prosseguir. Então foi assim que todo esse processo de expansão do Bon começou. 3 anos após o seu projeto, em Londres, trabalhando em Londres, estava concluído, o Rinpoche decidiu voltar para a Índia, porque havia muitos lamas e as pessoas também esperando por ele, incluindo seu próprio professor, Tenzin Tsang Tenzin Rinpoche, algo assim. Muitos outros monges, tanto do monastério Menri, quanto de um outro monastério Bon com outros lamas do Bon. Então a única intenção que Rinpoche tinha era, em primeiro lugar, estabelecer um lugar em que todos os Bonpos pudessem viver juntos, para que eles pudessem praticar, fazer suas práticas espirituais juntos e levar adiante a sua tradição cultural. A sabedoria que eles herdaram, para que ela pudesse ser continuada e contada para as novas gerações. Então esse foi o primeiro pensamento dele. Então, apesar de muitas dificuldades pessoais difíceis também, ainda assim o Rinpoche tinha um comprometimento, a gente poderia dizer um comprometimento sagrado ou secreto, baseado na sua compaixão e na sua sabedoria.
Então, se a gente olhar da perspectiva da intenção, essa era a intenção. Uma pessoa às vezes pode fazer uma coisa uma coisa excelente movida por outras intenções. A intenção do Rinpoche era totalmente movida por sua compaixão, pela sua bondade amorosa e pela sua sabedoria. Então, porque essa intenção era muito boa. Eu pessoalmente sempre sinto que todo o seu trabalho era assim, cada passo que ele começou, que ele deu, sempre, mesmo quando ele começasse algo muito simples, muito pequeno, ele sempre falava, não, quero fazer alguma coisa muito simples, muito moderada, mas acabava se tornando algo muito grande, muito complexo. E sempre não apenas complexo, mas muito bom, muito significativo. Assim que ele voltou em 1964, a primeira coisa que ele fez foi visitar os outros lamas e as pessoas do bom, a comunidade, que, comparando com o restante da população tibetana, é uma comunidade pequena. Então, por isso que o Rinpoche sempre teve essa preocupação. Se essa comunidade pequena se dispersasse em diferentes comunidades, em diferentes lugares, então não haveria mais uma referência para eles poderem ser chamados de Bonpos. E a continuação dos ensinamentos ficaria muito distante. Por isso que ele visitou e pediu as opiniões deles, quis saber as expectativas deles. E discutiu com eles então eles manifestaram esse desejo de ter esse lugar em que eles pudessem viver juntos e praticar juntos, porque eles saíram do seu país, eles não podiam, não havia possibilidade de levar adiante a sua prática espiritual, a sua cultura, todas essas coisas. Aparentemente tem mais um probleminha na conexão. Então, é claro, eu não vou... Mais um probleminha. Yeah, we are having a little bit connection problem. Can you hear me now? I think please continue. Yeah. Can you hear me now? Generally, yes. There's a De modo geral, há um aspecto similar das dificuldades. A primeira coisa é dificuldades do próprio lugar. Os Rinpoche e os Rinpoches não estavam familiarizados com como a Índia era. A segunda dificuldade foi o idioma. Eles não conheciam o idioma local. A terceira dificuldade é que ele estava indo fazer um trabalho que ele nunca tinha feito. Ele, desde muito jovem, ele sempre tinha o hábito e a personalidade de ser simples. Então, mesmo quando ele era Lopon ou Nomeri em Tibete, ele tinha posições muito importantes, mas a vida dele não era diferente das demais pessoas. As suas condições de local onde ele vivia não era diferente de um monge comum. Era o hábito dele. É como ele gostava de viver, de uma maneira muito simples. Ele não tinha nenhuma intenção de... Ele nunca... Ele nunca havia se preparado para esse tipo de trabalho que ele teve que fazer na sua vida.
estabelecer uma comunidade, conduzir as pessoas que são pessoas que tinham família ou monges muito simples. Então todos esses foram desafios, mas apesar de todos esses desafios, ele estava muito determinado. Então, sempre que foi necessário, ele consultava as pessoas que poderiam guiá-lo. Ele buscou a ajuda e o apoio em muitos níveis diferentes. E muitas pessoas diferentes, às vezes, mesmo uma pessoa muito simples pode ser muito útil. E o Rinpoche sempre dizia isso. Uma pessoa que fala coisas positivas, às vezes uma ação simples assim pode ser uma grande fonte de inspiração para que nós possamos continuar. Por fim, ele veio ele estabeleceu esse local usando a língua local, que deu continuidade ao monastério Menri, com a ajuda de uma ajuda generosa, e o som falhou quando ele ia dizer, pelo menos para mim, de quem deu essa ajuda generosa. Então, essa terra foi estabelecida em 66. Então, nesse mesmo ano, em 66, a terra foi adquirida, foi estabelecida. E no começo de 67, o povo, a comunidade Bonpo, os lamas, começaram a se mudar para essa terra. Claro que no começo não tinha uma estrada para lá, não havia casas, todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava caminhando muitos quilômetros para chegar lá. E eles recebiam flores e arroz como para ajudar. Essas barracas e nesse lugar simples. Então, apesar de ter essas dificuldades externas, essa comunidade muito maravilhosa, muito agradável se formou. Então, eles organizaram com um templo, eventualmente com uma escola. Inicialmente, eles moravam em barracas, basicamente. E desculpem, mais alguns probleminhas com o áudio. In 1967 and 68, em 66, 67, 68, todos esses anos ele basicamente se dedicou a estabelecer fisicamente essa comunidade e adquirir a terra para fazer um monastério. E o 32º Menri Trezin já havia falecido, infelizmente, antes do Rinpoche retornar da Inglaterra. Então, toda a população Bon teve que se organizar para identificar o 33º Menri Trezin. Por causa disso, em 1968, o Rinpoche organizou
A cerimônia tradicional, com a presença de todos os lamas sêniores, todos os monges Bonpos, eles nomearam finalmente o 33º Mary Trizin, que é a sua santidade Mary Trizin Tenpenima Rinpoche, algo assim. E em 69, a sua santidade estava vivendo em Oslo, e em 69 ele veio de Oslo e foi entronado no Mary Trizin. Então, os dois Rinpoches seguiram juntos, passo a passo, caminhando juntos, com o estabelecimento de todo o monastério, incluindo templos externos. Agora, um monastério não é o suficiente. Ter apenas as estruturas físicas do monastério não é o suficiente. Ter um lugar onde as pessoas podem viver não é o suficiente. Todo o propósito de estabelecer esse local é recontinuar, reinstaurar as práticas espirituais e a sabedoria e o conhecimento que eles estão carregando e conduzindo. Continuar para as gerações mais jovens. Por isso, em 1968, eles decidiram estabelecer, a escola dialética. E desde então até hoje, em 2020, 147 geshes já se graduaram. Junto com esses geshes, estão muitos dos lamas, incluindo Mary Ponlo Tenri Nima Rinpoche, algo assim, desculpa, Tenzin Nima Rinpoche, eu também, e muitos outros lamas que estão fazendo um ótimo trabalho, expandindo grandes atividades em diferentes partes do mundo e também no Tibete. Em 1987, o primeiro geshe se graduou. Em 1986. Como resultado do Rinpoche, do trabalho duro do Rinpoche, desse ótimo trabalho do Rinpoche, depois da graduação do primeiro geshe, Yonzen Rinpoche teve a oportunidade de revisitar o Tibete. Quando ele visitou o Tibete, como sempre, ele visitou muitas diferentes partes do Tibete e encorajou que as pessoas lá estabelecessem monastérios e também a reintrodução dos ensinamentos e das atividades. Então isso se tornou um grande apoio, uma grande inspiração, uma grande fonte de inspiração. Esse trabalho foi sendo feito gradualmente, devagar, não foi imediato. O Rinpoche queria expandir as suas atividades para além de um só lugar. Então, vendo que o Nepal era um lar do povo Bonpo por muito tempo, a gente pode rastrear a história do povo Bonpo no Nepal há pelo menos 1000 anos. Então, o Rinpoche sempre ensinou e tinha o desejo de estabelecer algo em que os Bonpos no Nepal pudessem fazer os seus estudos. Também para as vilas Bonpo no Tibete,
que estavam fragmentadas em diferentes partes do Nepal, Katmandu, também pudessem encontrar um lugar em que elas pudessem continuar, reviver a sua cultura. Então eles começaram novamente o estabelecimento do monastério, se eu entendi, desculpem, e ele gradualmente foi desenvolvido de uma maneira desenvolveu muito bem. Hoje nós temos mais de 200 monges. A partir de 1990, o monastério estava, a partir de 1987, na verdade, então, por meio desse processo, o Rinpoche, ele plantou uma semente, e você encontra nesse lugar essa semente plantada, né? Desde 94, a escola dialética da mesma maneira. Então ele começou no monastério Mary, na Índia. Antes disso, ele ensinou no Tibete por muitos anos. Então, a mesma tradição, o mesmo estilo. Então, atualmente, já há 26 anos, até agora, em 2020, nós temos cerca de 77 geshes já graduados. Geshe Gelek é um deles. Khenpo Gelek, que está aqui com a gente, ele é um deles. E também muitos dos nossos geshes que voltaram para o Tibete estão fazendo um ótimo trabalho lá, em seus respectivos lugares. Então agora, de fato, a gente pode dizer que os lamas Bonpos, os lamas mais velhos, eles são quase... A gente pode dizer praticamente que não tem lamas Bonpos que não foram inspirados, direto ou indiretamente, se conectaram de alguma forma com o Rinpoche e com Yundro Rinpoche e com Manly Trizin. Então, o poder, as bênçãos, a energia, ele realmente gerou tudo isso e moveu a tradição Bon com base nisso. Um pouco mais sobre Manly Trizin Rinpoche, ele foi não apenas bem-sucedido em estabelecer templos, dar alguns ensinamentos, mas ele foi também inteiramente realizado. E o seu trabalho consiste em agora 22 livros que nós estamos no processo de publicar por meio do nosso monastério. Então, 22 livros que incluem assuntos de diferentes tópicos da tradição Bon, incluindo artes, aspectos tradicionais de vários ofícios ligados a culturais. Ele vem de uma cultura que pintava tankas. Ele próprio foi um grande pintor de tanka como um homem jovem no início, na sua juventude. Então, ele tem um vasto conhecimento de artes e também do Sutra, do Tantra, do Dzogchen, é claro. Todos esses assuntos nós podemos... Mais um probleminha no áudio, pessoal. Nós retornamos assim que voltar. Então, é assim que aconteceu. Eu acho que é isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Rinpoche. Eu gostaria apenas de ecoar
suas palavras, já que eu, como praticante, eu encontro uma inspiração muito profunda em todas as ações de Jogsen, todas as suas palavras, os seus ensinamentos e esse testemunho da vida do Rinpoche. Também está com um probleminha na internet do Santiago. Nós estamos com algumas dificuldades. Katmandu e Colômbia estão competindo por qual a conexão de internet fica pior. Então o Santiago está congelado lá. Eu acho que essa foi uma oportunidade maravilhosa para todos nós ouvirmos realmente um relato histórico que vai desde 1960 até 2020, até agora. Então, todas as realizações do Yonten Rinpoche, tudo que ele realmente realizou. O documentário que vocês viram é a criação do Panse Lama. Então, o documentário é sobre ele, sobre Yonten Rinpoche, sobre a vida dele. Khenpo Gelek, que está com nós agora, ele é um dos principais diretores. Então, eu vou passar a palavra para você agora. Santiago voltou. Então, o Rinpoche diz que sempre que alguém tiver um problema na internet, ele está lá para substituir. Então, eu ia dizer que toda essa história que Khenpo Tempa Rinpoche explicou para a gente, para mim como praticante, isso já é um ensinamento incrível e uma inspiração de como Jogsen guiou as nossas vidas. Porque, independente dos desafios externos, quando a intenção está estabelecida corretamente, a manifestação vai acontecer sem obstruções. Então, essa é a vida de Jogsen. Então, os desafios externos, eles não importam, porque se a intenção estiver correta, a manifestação vai acontecer sem obstáculos. Então, nós, como professores, como praticantes, como seres humanos, a gente pode aprender a partir dessa expansão incrível de sabedoria e compaixão. Então, isso é muito tocante. Às vezes, nosso professor, Tenzin Rinpoche, ele também manifesta isso, não preciso entrar nessa discussão, mas eu simplesmente gostaria de convidar a todos que abrissem seu coração e fossem tocados por esses ensinamentos maravilhosos, incríveis. E que sejam tocados pela transformação que vocês podem trazer para vocês e trazê-los para o seu coração. Então eu gostaria de pedir a Khenpo Gelek, qual é a história por trás de Panse Lama, desse filme? Então eu falei, né, que o que vocês viram não é o filme, é um trailer, um expandido do filme. Então eu gostaria de pedir a Khenpo Gelek, se você pudesse nos falar um pouco sobre a história, sobre a sua motivação por trás de fazer esse trabalho. Qual é a história por trás desse filme? E talvez depois de nos contar a história, por favor, nos diga como a gente pode assistir o filme, já que esse foi só o trailer. Então, em primeiro lugar, saudações a todos. Obrigados por essa ideia maravilhosa de organizar esse evento. Então, eu vou focar mais no... O foco vai ser o foco é na vida do Rinpoche e segundo o foco na história do Rinpoche
do tempo que Rinpoche passou com acadêmicos maravilhosos. Então, mas o foco fica mais no Rinpoche e na história, como ele estabeleceu uma tradição, como ele preservou o coração e a tradição tibetana dessa maneira. O terceiro foco desculpem, eu não entendi o terceiro foco. E o quarto foco é como foi fazer o filme, como fazer o documentário. Então, é claro, o mais importante não foi a gente ter feito o filme do Rinpoche, contar a história do Rinpoche, mas foi muito difícil. Foi difícil sobreviver e manter a tradição viva, a sua própria cultura, linguagem. No Tibete foi um momento muito difícil. Muito poucas pessoas conseguiram sair de lá. Pessoas da tradição Bon, por exemplo, tiveram que sair e escapar pelos Himalaias. Então, o mais importante é Então, o importante foi manter a cultura, a linguagem, o idioma. A tradição tibetana ela é original. Então, a questão era como preservar para as tradições futuras, para gerações futuras. Então, isso era o mais importante para o povo tibetano. Então, a história mantém essa linha narrativa de entender como a tradição foi preservada e mantida. E também como foi a tentativa de poder voltar para sua terra natal. Você produziu esse filme. Nos fale um pouco sobre em todo o processo que você teve procurando pelos arquivos. Como você se conectou? Como foi esse processo? Eu vou falar algo. O Khenpo Gyalek Rinpoche é incrivelmente talentoso. Então, ele tem essa paixão por fazer filmes. Então, não apenas fazer o filme Panse Lama, além de ele dirigiu, mas ele também tem dois filmes mais que vão ser apresentados depois e que ele também esteve envolvido na direção. Então ele também pode compartilhar sobre como tudo começou. Então, assim, eu tenho muita sorte de poder produzir o filme de produzir esses outros dois filmes. E que o Rinpoche me deu a oportunidade de dar sequência a esses dois filmes e produzir esse terceiro. Então isso é um desejo que surge realmente do meu coração. Isso é realmente uma grande oportunidade de fazer esses filmes. É claro, fazer esse documentário, esse filme, então nós fomos a diferentes países, e o mais importante é então foi o exemplo precioso do 33º Menzi Tenzin Rinpoche do Tibete. E também um grande acadêmico chamado David Sinagroup, algo assim. Então um Rinpoche também que ensinou o Rinpoche a pintar. Então essas entrevistas, as histórias, os relatos sobre a vida do Rinpoche, como ele foi educado, como ele educou, como ele preservou a cultura, tudo isso foi parte da vida dele. Então houve essa oportunidade de aprender. Então nós viajamos para diferentes países, Itália, França, Polônia, Nepal, diferentes partes do Nepal, Índia. Todos esses encontros foram muito especiais na Índia, tem acadêmicos maravilhosos. Ele citou alguns nomes de pessoas que passaram tempo com Rinpoche.
Então, essas oportunidades e as histórias que nós ouvimos foram maravilhosas. Realmente foi muito importante poder fazer isso. Quando e onde nós podemos ver esse filme que está disponibilizado? Esse filme foi produzido pelo Khenpo Rinpoche e pela companhia dele. Todos nós fizemos uma parte da música também. E também o processo dos monges fazerem o filme. E a edição. Nós estamos no processo de edição, de fazer a música. Então talvez ele saia no próximo ano, tudo isso já esteja arrumado, todos esses diferentes documentários. Então o Penzilam, esses... Então eu fico realmente muito grato a todas as pessoas que deram a oportunidade. Ele citou os nomes, e desculpa pessoal, eu não consegui pegar os nomes, não estou conseguindo. Mas eu fico muito grato pela oportunidade, por esses contatos de fazer esses documentários. É uma oportunidade maravilhosa que me foi dada. Isso também é uma ótima oportunidade de deixar todo mundo que está vendo. O produtor desse filme não pôde nos juntar devido a um problema de última hora. Mas essa também é uma oportunidade para que nós... A Georgina, se eu entendi, mas de agradecê-la pela sua generosidade e o comprometimento dela em produzir um filme tão maravilhoso. Eu queria te perguntar, aproveitar essa oportunidade, na verdade, de pedir a todos vocês uma pergunta muito pessoal, se eu puder. Que é o seguinte, se você puder compartilhar com a gente alguns aspectos de como Judson, o Rinpoche, tocou a sua vida pessoal como professor, como pessoa, como um ser humano, como um tibetano, como ele tocou você. Eu não sei quem gostaria de falar primeiro. Khenpo Tempo Yundrum. O Tenzin Wangyal diz que vai ficar muito feliz também de começar. Como vocês veem uma foto que tem lá no meu Facebook, quando eu fui pela primeira vez, estava começando a viver com ele, você vê uma foto lá no meu Facebook, eu tinha 10, 11 anos. Agora é incrível, eu tô com 60 anos agora quase. Mas essa conexão com ele sempre esteve lá. Como todos sabemos, de modo geral na nossa vida, isso não tem tanto a ver com a comunicação, os ensinamentos. A questão não é tanto que a gente ensina as pessoas o que fazerem. É mais quem você é e como você vive com o que você sabe. É assim que a sabedoria é transmitida. Não diz tanto respeito à informação, a coletar informações, expandir informações, algo assim. Então o que eu aprendi foi a partir das minhas experiências com ele, é que realmente a presença dele, como ele viveu a sua vida, como ele ensinou, a sua presença. Talvez 2 exemplos que eu posso compartilhar, porque às vezes compartilho, é que diz respeito a essa gentileza e compaixão. Quando nós éramos adolescentes, nós éramos esses lobos famintos, nós éramos pessoas famintas. Nós no monastério, o monastério era pobre. Tinha o suficiente, mas não tinha tanto quanto nós gostaríamos. Então, às vezes as pessoas da vila traziam alguma comida especial para dar ao Yontzen Rinpoche, porque também não tinha nada especial para ele, nenhum alimento especial para ele, nenhuma refeição. Ele comia a comida do monastério. Então as pessoas lá do monastério sabiam que é o que ele comia, e quando nós estávamos lá, eles traziam alguma comida especial para ele.
que eles sabiam que se nós estivéssemos lá, a gente ia comer tudo. Então as pessoas traziam a comida na nossa ausência, e eu lembro de uma vez ele trazendo lá para baixo, e sempre à noite, quando eu voltava da escola dialética, já estava tudo escuro, e ele não acendia a luz estava sempre apagada. E aí quando nós entrávamos, ele acendia a luz, e a gente via, você está aí? Era uma rotina, era uma coisa comum. Então uma noite, uma coisa que me deixou muito impactado, ele pegou a sua mão por baixo da mesa, pegou comida que tinha ali. E aí você se emociona e diz que não vai conseguir concluir, que vai tentar concluir. Então ele pegava a comida debaixo da mesa e nos dava a comida e dava também para todos os outros. Mas um outro evento que aconteceu, nós éramos muito pobres. Nós nem sempre tínhamos o suficiente para comer. Mas eles também sabiam, durante aqueles dias, tinha monastérios grandes, ministérios muito elaborados, com portas muito elaboradas. Às vezes, quando nós mostrávamos uns desses lugares, o Yonten Rinpoche, ele me mostrou essas portas muito elaboradas, e isso não são importantes. Vocês são importantes. Nós estamos alimentando vocês para que vocês aprendam coisas para ajudar os outros. Então, eu fiquei muito emocionado aqui, mas culpa do Santiago por fazer essa pergunta. Eu acho que o que tem de muito belo dessas histórias é que ele realmente tocou nossos corações, e por isso que nós ficamos emocionados, porque ele realmente tocou o nosso coração, e ele toca muito profundamente o nosso coração. Essa é a beleza disso. Ele tocou o seu coração, toca o meu, todos nós que estamos aqui. Então, obrigado, Rinpoche. Khenpo Tempo, Rinpoche, você gostaria de compartilhar algumas das suas experiências e de como você foi tocado? Eu fui tocado da mesmíssima maneira. Isso que ele contou é absolutamente verdade. Seu ensinamento ele próprio, simplesmente sendo ele mesmo e manifestando a sua compaixão, a sua maneira de cuidar dos outros, como ele cuidava de você, ele sempre tentava fazer com que a pessoa se realizasse, que os desejos das pessoas fossem realizados, que os propósitos fossem... O propósito pelo qual a pessoa foi lá fosse atingido. Então, às vezes, elas vinham por propósitos espirituais, às vezes elas vinham por propósitos muito mundanos, e ele sempre fazia o seu melhor, de uma maneira muito cuidadosa e amorosa. Não importa qual fosse a personalidade da outra pessoa, se uma pessoa fosse poderosa ou se não tivesse poder, rica ou pobre.
Ele não fazia essas distinções. Para mim, por exemplo, desde 13 anos, eu me juntei ao monastério Manri. As pessoas... Eu tive uma oportunidade muito breve de encontrar o Rinpoche já na minha vila, por volta de 1974, 75, por volta dessa época. Desde então, de modo geral, na cultura tibetana, quando alguém como um lama, alguém muito respeitado, às vezes a gente faz ou por respeito ou por um pouco de dignidade, eu não sei bem a palavra certa, as pessoas... A internet falhou um pouquinho de novo, pessoal. Então as pessoas... Vou dizer o que eu entendi. As pessoas têm uma dificuldade de se aproximar de uma figura muito respeitada, né? E usualmente eu tenho essa mesma sensação. Não eu, né? Acho que todos nós. Mas ele é uma pessoa muito fácil de se aproximar, você sempre se sentia feliz. Então você se sentia muito feliz de se aproximar dele. Era inspirador e você se sentia realmente feliz de estar próximo dele. Você sentia realmente muita alegria. Então, em 1981, foi a primeira, eu já me juntei ao monastério Manri pela primeira vez com alguns amigos. E desde então, até agora, tive uma grande oportunidade por ter sempre tido a chance de ficar próximo dele. E tentar realmente prestar algum serviço sob a sua condução, de ficar próximo dele. Então aprendo muitas coisas, obviamente pelos seus ensinamentos, mas também pelo próprio ser dele. Então uma das coisas mais importantes é que ele era muito amoroso, muito cuidadoso. Então isso era muito inspirador, isso me impactava muito. Então eu me sinto muito impactado por isso. Então essa atitude dele de compartilhar as coisas, de ser muito cuidadoso, sempre foi assim. Ele dava tudo que ele tinha. Ele nem lembrava do que ele tinha dado, do que ele não tinha dado, ele sempre dava as coisas todas. Quando você pensava que ele tinha alguma coisa, ele já tinha dado. Então essa é uma manifestação de generosidade. Ele era a incorporação da generosidade. A presença dele sempre era tocante, assim, ele tocava todos dessa maneira. Pessoas podiam ou não aprender alguma coisa, mas elas sempre ficavam tocadas. Todo mundo que o conheceu sente esse senso de alegria no coração delas. Então, essa expressão de uma alegria e de levar a felicidade para as pessoas que conviveram com eles são uma característica comum. Khenpo Gerek, qual foi a sua experiência? Eu sempre digo que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Porque quando eu estava no Tibete, em 1986,
eu era eu era uma pessoa bem mundana, que eu bebia, eu fumava, e aí eu encontrei o Rinpoche e eu virei um monge. Então tudo que eu tive essa linhagem que vem de Tampa Sherpa até agora é uma linhagem não quebrada, que nunca se rompeu, e ele transmitiu pra gente. Então, para mim, ele é um Buda vivo, foi um Buda que viveu. Sempre foi assim. E ele ensinando, ele nunca dizia, tô cansado, tô doente. Ele era incansável, você se aproximava dele e ele te ensinava, ele dava, ele transmitia. Então esse é um ótimo, um grande exemplo que toca meu coração. Poderia contar muitas histórias, dizer muitas coisas, mas isso é o que mais toca o meu coração. Então eu sinto que eu sou a pessoa mais sortuda de todas. Eu sinto isso do fundo do meu coração. A grande oportunidade de todos vocês vendo isso e participando nessas transmissões, se você puder, se deixe ficar aberto para entender e descobrir, explorar e se permitir ser transformado por esses ensinamentos incrivelmente preciosos de mestres, professores que floresceram a partir do trabalho de Sua Santidade o 33º Menri Trinzen e do Rinpoche também. Então, Rinpoche, se você quiser falar alguma palavra... Eu queria só dizer algo antes do Tenzin Rinpoche. Eu acho que esse documentário vai ser maravilhoso, o Panse Lama. Ele já é um documentário maravilhoso. Só tem que dar alguns toques finais, mas retoques finais. Mas eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas positivamente e vai inspirar muitas pessoas, abrir muitas possibilidades nos seus caminhos espirituais. Então, por isso, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, agradecer a Georgina e a companhia dela pelo apoio generoso, todo o trabalho duro feito ao longo de todos esses anos. Então, eu queria agradecê-la em nome de toda a comunidade e de toda a Sangha. Obrigado aí a todos os que participaram do painel da discussão de hoje. Espero que as pessoas tenham gostado. Muito obrigado. Muito obrigado, Santiago, pela condução maravilhosa. Khenpo Tempa Nyima Rinpoche, Khenpo Gelek Rinpoche, obrigado a vocês por estarem aqui com a gente. Eu gostaria de dizer também que uma pena que a Georgina não pôde participar da conversa, foi por motivos pessoais de última hora. Caso contrário, isso estava nos planos. E ela tem apoiado muito desde o início. A companhia EFD e da Georgina Nuevo Eran, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Ela é uma mulher maravilhosa, é uma empreendedora. É uma manifestação, ela é muito generosa. Por anos já fazendo um trabalho maravilhoso, apoiando o monastério, apoiando a produção do filme. Então nós ficamos muito agradecidos a ela.
Nós vamos nos certificar de que a gente pode oferecer mais informações de como assistir o filme, transmitir, e que as informações corretas vão estar lá disponíveis em cybersanga.net, então, por favor, visitem lá. Então, esse é só o começo. A gente vai continuar até dia 3 de janeiro, desde 12 de dezembro até 3 de janeiro, todo sábado, todo domingo, sempre 11 da manhã, horário de Nova York, 13 horas, horário de Brasília. Nós vamos fazer um filme, sempre uma discussão posterior. Então, por favor, fiquem ligados. Eu realmente aprecio. Todos vocês que considerem significativos, por favor, compartilhem essas informações para que outros possam ser informados e possam saber que os filmes estão acontecendo. Eu agradeço todos os apoios dessa maneira ao que nós estamos fazendo. Então, alguém mais tem algo a dizer? Não, eu gostaria apenas de agradecer a todos. Obrigado, Rinpoche, Khenpo Tempa Yungdru Rinpoche, Khenpo Gelek. Espero poder ver todos vocês três de novo em breve, ou virtualmente, esses ensinamentos. Ou espero que pessoalmente em 2021. E oferecer o kata a vocês e receber as suas bênçãos a vocês, as bênçãos de vocês. Obrigado, Santiago. Obrigado a todos.